explicar. Não, eu estou propondo, já propus para ele. Você não está aqui? Não. Não, mas a gente poder ter a palavra do ele chega aqui novo seguinte tempo. Então, zelando pelo amigo ministro e depois ele fala. Pelo Estado. A gente vamos marcar aqui mesmo. Vai dar uma volta na cidade e volta pra cá. Se vê diferente, vamos. Então depois o encontro do ministro, o secretário. Ministro, Depois ele a volta. Globo tá esperando só. O secretário Carlos Mendes, o ministro. Tá, ele vai perguntar sobre aqui, eu vou perguntar mais geral para saber se eu... Tem que ser geral. Não, então tem que me dar um material. Coletivo aqui rapidinho. Não tem fora de caderno. Falar sobre a situação da cidade, da região. A gente não pode perder a oportunidade da situação da Juventude FM. O ministro Paulo Sérgio Passos falando aqui com a gente. Então vamos ouvir aqui com números do que está acontecendo aqui. Então, Manuel, nós vamos então a entrevista com o ministro vai falar com toda a imprensa e ele já está tomando conhecimento ali dentro de uma caixeta. Ministro, qual é a análise do senhor pelo que viu na região? Nós temos percorrido os estados afetados por essas intensas chuvas que estão se verificando e o que observamos é que o efeito sobre as rodovias federais foi um efeito de grandes proporções, especialmente no estado de Minas Gerais. Nós temos hoje cerca de 53 ocorrências nas rodovias jurisdicionadas ao DENIT. Dessas 53 ocorrências, nós estamos com 35 no estado de Minas Gerais, 10 no estado do Espírito Santo, 3 no estado do Rio de Janeiro, 2 no estado de Goiás, 2 ocorrências no estado do Mato Grosso e 1 ocorrência no estado da Bahia. Eu posso aqui, resumidamente nesse balanço, informar que cerca de 19 rodovias federais foram afetadas em 6 estados da federação. Minas, por ter sido o estado onde as rodovias foram mais comprometidas, tem recebido uma atenção, uma atitude de prontidão, uma atitude de imediato enfrentamento das situações onde ocorreram quedas de barreira, onde ocorreram erosões na pista, onde se verificou comprometimento no encontro das pontes. E nós estamos trabalhando em todos os estados afetados, e especialmente em Minas Gerais, com as nossas equipes mobilizadas, que por sua vez tem requisitado as empresas construtoras com máquinas, equipamentos para resolver os problemas. Eu vim para cá usando a BR-267, em seguida a BR-116 entre Leopoldina e Além Paraíba, e pude testemunhar serviços já realizados, trechos que foram interrompidos e que nós já conseguimos recompor parcialmente a rodovia para pelo menos assegurar o tráfego em meia pista. Nós observamos que temos diversos pontos, apenas para citar esse trecho que percorri hoje, de encostas onde os deslizes foram de grandes proporções e exigirão um trabalho de engenharia para recuperar, que não são coisas simples, mas o que podemos afirmar é que estamos trabalhando com o controle da situação, com as nossas equipes mobilizadas, monitorando. Quando só pode ser feito o monitoramento, é o caso de trechos onde as águas subiram, houve alagamento, nós precisamos esperar que as águas baixem, mas em todos
os pontos onde é possível trabalhar, nós já estamos mobilizados para que possamos devolver ao cidadão, ao usuário, aquilo que é nossa obrigação, que é a nossa responsabilidade, que é as rodovias em plenas condições de uso, sem que haja restrição, constrangimento na circulação pelo fato de estarem ainda em via pista, sem que os usuários precisem recorrer a desvios. Ministro, é possível especificar algum tipo de recurso? Quanto está sendo destinado a Minas Gerais e desse valor de 30 milhões?